E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu quero fazer aqui uma refutação, ao Mário Persona. Veja, eu não sei se foi maldade dele, falta de discernimento, se ele não pesquisou, mas veja o que ele vai falar nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né? Então, esse senhor tem feito vídeos atacando a fé católica de uma maneira absurda, De uma maneira absurda. Cai em contradição, tropeça, na própria palavra, na própria língua. Então é uma coisa absurda. Veja o que ele vai dizer nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre a fundação da igreja. Sim, mais uma vez um vídeo falando sobre a fundação da igreja. Por que você está repetindo? Por causa disso que eu vou mostrar para vocês. Então, se os católicos não vier e não desmentir, não desmentir essas mentiras anticatólicas, contra a fé católica, pessoas saem da igreja, pessoas se perdem por causa de charlatões mentirosos desse tipo aí. Vou mostrar para vocês. Então veja se tem cabimento uma coisa dessa. Então é por isso que a gente repete esses textos e vem aqui, tanto eu quanto milhares de católicos já estão aí revidando as mentiras contra a fé católica. E uma delas é o que esse senhor vai fazer. A deformação que ele vai fazer no texto, buscar historiadores duvidosos, diz que é católico, mas tem que ver se é católico, se terminou a vida como católico, ou se foi excomungado, ou se não. Ou seja, o fato é que o que foi dito nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, não fecha com a Santa Mãe Igreja e nem com os pais da igreja. E ele vai dizer aí no vídeo uma coisa impressionante, e a gente vai desmentir aqui e vai refutar, para vocês verem aí. Então vejam o que esse cidadão vai dizer, e na sequência eu trago o que a igreja diz, o que os pais da igreja disseram. Ele vai dizer uma coisa e os pais da igreja vão dizer outra, com relação à fundação da igreja. Então veja esse pequeno vídeo aí desse cidadão. O que eu vou transcrever, que eu vou ler agora, foi escrito por um historiador católico romano. Sim, ele diz assim, abre aspas, de todos os pais ou patriarcas que interpretaram essas passagens nos evangelhos, Mateus 16, 18 e João 21, 17, nenhum só as aplica aos bispos romanos como sucessores de Pedro. Nenhum deles explicou a rocha ou fundamento sobre a qual Cristo iria construir sua igreja como sendo o ofício dado a Pedro para ser transmitido aos seus sucessores, mas eles entendiam que se tratava ou do próprio Cristo ou da confissão de fé de Pedro em Cristo. Viu aí, meus irmãos? Viu aí o que esse cidadão falou? Então ele falou com todas as letras que nenhum pai da igreja se referiu a esse texto de Mateus 16 e de João 21 como sendo um ofício dado a São Pedro. Ele disse aí, segundo esse historiador católico aí que ele trouxe, que nenhum dos pais da igreja atribuiu esse texto como sendo um ofício dado a Pedro. Agora vamos ver, vou colocar na sua tela aí alguns pais da igreja, lá do início da igreja. Vou colocar aqui um texto desses pais da igreja, mostrando para esse Mário Persona o que é a verdade. Mas antes, a gente pode analisar o seguinte, quando ele diz assim que Jesus fundou a igreja sobre a confissão de fé de Pedro. Eu fico imaginando como é que separa a confissão de fé de Pedro de Pedro. Como é que separa? Como é que você separa a confissão de fé de Pedro de Pedro? O texto está dizendo, Pedro, sobre a sua confissão, sobre aquilo que você disse, eu vou fundar a minha igreja. Como é que faz isso? Como é que separa a confissão de fé de alguém de alguém? Imagina alguém, você pedir água e a pessoa vai trazer a água no recipiente, em alguma vasilha. A água não vem voando no ar. Não existe isso. Para poder a água chegar até você, para matar a sua sede, ela tem que vir numa vasilha. E de preferência, obviamente, com uma vasilha limpa. Então,
essa confissão de fé de Pedro não pode ser separada de Pedro, como os protestantes querem, como esse cidadão quer. Acho que nem protestante ele se denomina, né? Ele é uma espécie de desengrejado, né? Eu acho. Então veja, como separar a confissão de fé de Pedro de Pedro? Né? Não tem cabimento, né? A confissão de fé de Pedro está em Pedro. Então é como se alguém chegasse na sua casa trazendo uma boa notícia, uma ótima notícia para alegrar sua vida, e você receber aquela boa notícia e bater a porta na cara daquela pessoa. A notícia que você trouxe, eu aceito. Isso sim é coisa boa, né? Essa notícia é boa, mas esse mensageiro, você, né? Aí, meu amigo, da porta para fora. Olha só que ingratidão. Então, quer dizer, como você separa a fé de Pedro, a confissão de fé de Pedro? Como é que faz isso? Sem levar em consideração, precisa levar em consideração os outros textos, né? Apesar desse texto estar muito claro, como a gente já falou, tem que analisar o versículo 19, né, de Mateus 16, tem que analisar Lucas 22, 32, 31, 32, né, onde Jesus reza por Pedro, para Pedro confirmar os irmãos na fé, né? Então tem que analisar todo o contexto. Então o cidadão simplesmente, na cegueira, né, no ódio contra a fé católica, lança uma dessa daí. Então a igreja foi fundada sobre a confissão de fé de Pedro. Ok. Como é que separa essa confissão de fé de Pedro de Pedro? Eu fico imaginando isso aí. Eu fico imaginando alguém pedir água e a água vir voando, né? Não vir numa vasilha. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Então essa frase de Pedro, essa confissão de fé de Pedro, não foi gratuita, né? Foi o próprio Pai que revelou a Pedro. Né? São Pedro vai dizer lá em Atos 15, versículo 7, ele vai dizer, desde os primeiros dias, desde o princípio, Deus me escolheu dentre vós. Então Pedro tinha a convicção de que foi escolhido por Deus. Então a confissão de fé de Pedro está nele. Agora, já quando Jesus chama Pedro de Satanás, né, aí eles aproveitam, né, e fazem uma interpretação negativa para cima de São Pedro. Né? E agora, quando Jesus Cristo diz sobre esta pedra edificaria a minha igreja, eles querem tirar, deformar esse texto de uma forma, né, mentirosa e absurda. Então, meus irmãos, imagina aí como é que se separa a confissão de fé de Pedro. Imagine uma pessoa que cometeu um crime verbal, né? Cometeu um crime contra você, um crime verbal. E essa pessoa vai ser presa. Então, vamos prender a frase da pessoa. O protestantismo é ou não é uma loucura? Então, vamos prender, vamos castigar, né, a frase da pessoa e não a pessoa. Porque tem como separar agora o que eu falo de mim. Né? Tem como separar a confissão de fé de Pedro. Então, se alguém cometer um crime verbal contra você, você vai punir a frase da pessoa. Né? Vai punir a frase da pessoa. Ou você vai punir a pessoa por causa da frase dela. Né? A pessoa vai ser castigada. Então, nesse caso de Pedro foi honrado, né? Pedro foi honrado com essa missão de ser o líder da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o líder visível da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes querem tirar isso. Aí cai do cavalo, como eu disse, né? Fica fácil de ser refutado, né? E desmascarado. Como é que pode, eu pergunto ao Mário Persona, se esse vídeo chegar até você, como é que pode separar a frase de Pedro? Usando esse exemplo que eu dei agora, né? Se alguém comete um crime verbal contra você, você tem como separar isso ou não? Você vai punir a pessoa. Então é um absurdo essa interpretação, né, de ateu, essa interpretação de desigrejado, de protestante contra a fé católica. É uma vergonha. Isso aí é uma vergonha. Agora veja o texto, onde diz, né, onde os pais da igreja afirmam Pedro como sendo, sim, o fundamento que Cristo fundou, né, a igreja, a pedra visível. Né? Outra coisa, Cristo é a pedra angular. Entenda de uma vez por todas, a pedra angular não fica no alicerce. Você leu aí Efésios, acho que é 2, né, 20, 21, 22, uma coisa assim, onde o texto está dizendo claro, ficar firme, né, na igreja sobre o fundamento dos apóstolos.
o fundamento. Aí vai dizer que, tendo Cristo como a pedra angular. A pedra angular não fica no alicerce, não fica embaixo, fica em cima. É só pesquisar, pedra angular. Você vai ver que a pedra angular fica no alto e não fica embaixo. A pedra da esquina fica no alto e não fica no alicerce. Então esses homens, é um absurdo o que eles ensinam para atingir a Igreja Católica, né? Mas vai sendo desmentido. A pedra angular, ela fica no alto, ela não fica no alicerce. Então, quando lá em Efésios diz, né, ficar firme nos alicerces dos apóstolos, então os apóstolos são o alicerce. O Cristo fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, sendo ele mesmo a pedra angular. E a pedra angular, meu cidadão, né, meu irmão, fica no alto. Ensina corretamente para o povo, né? A pedra angular fica no alto e não no alicerce. Agora veja, né? O que disse os pais da igreja com relação ao fundamento da igreja. Veja o que disse, né? São Cipriano de Cartago, do 3º século, né? Defensor da unidade. Veja o que diz, né? São Cipriano de Cartago. Eu vou colocar na tela aí o texto. O Senhor disse a Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O Senhor edificou a sua igreja sobre um só. Embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois de sua ressurreição, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Recebe o Espírito Santo. E se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhes-ão perdoados. Se os retiverdes, ser-lhes-ão retido. No entanto, para manifestar a unidade, dispõe, né, por sua autoridade, a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a igreja de Cristo. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? A cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. Sobre a unidade da igreja. Então, de onde você tirou essa história de que nenhum pai da igreja atribuiu esse texto, né, a São Pedro? Então, veja, você não está vendo aqui nesse texto de São Cipriano de Cartago, ele atribuindo claramente, né, julga, confia, né, está na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. São Cipriano de Cartago. Né? Mais um para a gente analisar. Santo Irineu, né? Santo Irineu também lá do início da igreja. Vai dizer, né? Porque é com essa igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Isto é, que deve concordar os fiéis procedentes de qualquer parte. Ela, na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos, né? Contra as heresias. Temos também, ó, São Pedro Crisólogo, né? No interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. São João, né, Crisóstomo, bispo de Constantinopla, vai dizer, não, Pedro, na verdade, ficou para nós como uma pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja. Tendo confessado ser Cristo, Filho de Deus vivo, foi-lhe dado ouvir: sobre esta pedra, a da sólida fé, edificarei a minha igreja. Está vendo aqui? E veja que o São João Crisóstomo diz isso, né? Sobre esta pedra, a da sólida fé, edificarei a minha igreja.
Veja que aqui ele não faz nenhuma menção de separar essa confissão de Pedro de Pedro. Não pode separar, porque já viu isso, separar a confissão de alguém daquela pessoa. É o que eu disse agora há pouco, né? Alguém comete um crime verbal, você arruma um advogado para separar aquele crime da pessoa, ou pune, né, aquela pessoa. Então, não tem lógica nenhuma separar, né, a confissão de fé de Pedro. E continua aqui, né? Tornou-se enfim Pedro, veja, né? Tornou-se enfim Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Veja que São João Crisóstomo, aqui do quarto século, né? O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Quer dizer, que tornou-se enfim Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Então, como dizer que os pais da igreja não atribuíram, né, a São Pedro esses textos de Mateus 16 e João 21? Quando, após negar o Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por ele honrado com as palavras: apacenta as minhas ovelhas. João 21:15, seguinte, né? Dizendo isso, o Senhor nos estimulou. Dizendo isto, o Senhor nos estimulou à conversão, e que também a que de novo se edificasse solidamente sob Pedro aquela fé, a de que ninguém perde a vida e a salvação neste mundo quando faz penitência sincera e se corrige de seus pecados. Então veja que a gente viu nesses textos, né? Temos aqui ainda, para a gente finalizar essa leitura, né? Temos aqui ainda Eusébio de Cesareia, né? Pedro e Paulo, indo para a Itália, vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram o martírio simultaneamente. História eclesiástica, né? Está aí as fontes, né, daquilo que eu li. Então veja, seu Mário Persona, né? Como dizer que os pais da igreja não atribuíram Mateus 16, né, 18 e João 21, de 15 seguinte, né, a São Pedro? Quem está com a verdade? Os pais da igreja que estão lá próximo da fonte? Ou você, que está bem distante da fonte? Ou o protestantismo, que está bem distante da fonte? Fica aí, né, esse questionamento para vocês que são contra a fé católica, né? É bonito, né, ser desmascarado? Não, não é bonito, né? Então, mas é preciso, né? Mas é preciso a gente desmascarar esses mentirosos. Porque, veja, os pais da igreja, lemos aqui, né, São Cipriano de Cartago, falando que Cristo fundou sim a igreja sobre um só, e essa pessoa é São Pedro. Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro? Como dizer que os pais da igreja não vincularam esses textos a São Pedro? Um texto tão claro, né? Quer dizer que, lógico que eles falaram sobre o Papa, que isso está falando sobre Pedro. Veja o que falou São João Crisóstomo, repetindo mais uma vez, né? Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Homens lá do início da igreja. E você ter coragem de dizer, nenhum pai da igreja, né, atribuiu esse texto como sendo, né, um ofício dado a São Pedro. De onde você tirou isso? Né? De onde essas pessoas tiraram isso? Que coisa, né? Então está aí refutado esse senhor Mário Persona. Uma pessoa que eu não conheço, né, pessoalmente, mas que tem um trabalho anticatólico incrível, mas cai em contradição. Né? Cai em contradição. Então, a gente tem que vir aqui, né, e refutar respeitosamente, mas com firmeza, né? Com firmeza refutar, não só ele, mas todos aqueles que se puserem, né, a atacar a fé católica. Aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai refutar sim aqui, né? Vai refutar sim, respeitosamente. Aí um sujeito desse tira, né, a pessoa da igreja e larga aí na mão do mundão, das seitas, dos desigrejados, do ateísmo militante, e acha que fez um bom serviço. Ah, mas tal historiador católico, né, disse que nenhum dos pais da igreja atribuiu esse texto como sendo, né, um ofício dado a São Pedro. De onde você tirou isso? Você não viu esses exemplos que eu dei aqui, né, de São Cipriano, Santo Irineu, São Pedro, né, Crisólogo, né, São João Crisóstomo?
Então, esses homens lá do início da igreja atribuíram sim com muita firmeza de que o alicerce da igreja está fundado sobre Pedro, sim. Quando diz, né, lá em Efésios 2, diz claramente, está firmado no alicerce 2 apóstolos, né, do qual, né, Cristo é a pedra angular. Como eu disse agora há pouco, a pedra angular, criatura, não fica no alicerce, ela fica no alto. Fica no alto. Então, é má vontade mesmo de vocês contra a fé católica. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você gostou, né, desse nosso trabalho aqui, se inscreva aí no canal, né, para ajudar. Divulgue esse trabalho aqui. Porque esse é um trabalho, né, válido, um trabalho honesto. Né, um trabalho honesto. Né? Eu tenho aqui desafiado os irmãos protestantes para mostrar onde é que eles têm fundamento bíblico. E ninguém mostra. Né? Então isso é um trabalho honesto que eu estou fazendo aqui. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.